It's tricky, it's the fight. Here we go. It's tricky to rock around. That's right, on time it's tricky. E aí, ô cane corso do além? Como é que tá? Como é que tá essa força aí? Tudo bem? Tudo na paz? Se você que tá chegando aqui agora não tá entendendo nada do que tá acontecendo, caiu de paraquedas aqui nesse canal, já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo bom que eu vou trazer pra vocês aqui. Quem é MC Pipoquinha? Conhecida como rainha da... Antes de eu falar da MC Pipoquinha aqui pra vocês, galera, eu tenho que falar sobre o funk. Lembrando, não tenho nada contra o funk. Eu apenas estou relatando como que foi o funk no meu tempo, como que tá o funk hoje em dia, até chegar no assunto da MC Pipoquinha. Vou tentar resumir mais ou menos para vocês. E para falar para vocês de MC Pipoquinha, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Segundo as minhas pesquisas, no meu conhecimento, o funk ele surgiu mais ou menos nos anos 1990. Algum DJ pegou uma mixagem aí meio aqui do James Brown e fez uma meio que uma mixagem e saiu o funk. Só que o funk era totalmente diferente do funk de hoje em dia, galera. Culturas diferentes. Se é que a gente pode chamar de cultura hoje em dia, né? No meu tempo, quando eu tinha uns 12 anos de idade mais ou menos, uns 13 anos de idade, surgiu o Claudinho e Buchecha. Aí o funk era muito diferente naquela época, galera. O funk ele era realmente uma música, digamos que cultural. Eu não lembro de uma música de Claudinho e Buchecha que falava músicas, digamos que com palavras de baixo calão, como muitas músicas de hoje em dia no funk. Mas não só no funk, né? Em muitas músicas. Enfim, lembro que no tempo de Claudinho e Buchecha, todo mundo curtia muito o tempo do funk, inclusive eu. E o funk mudou muito, galera, daquele tempo para hoje em dia. Em vários quesitos, em vários fatores. Uma frase que eu sempre falo, e acredito que muitas pessoas também falam, é: você colhe o que você planta. Por que eu estou dizendo isso? Mais pra frente, no vídeo eu vou falar pra vocês por que eu disse isso. Aí, galera, no tempo de Claudinho e Buchecha, eu lembro que aconteceu, infelizmente, um acidente trágico que envolveu o irmão do Buchecha na época, se eu não me engano. Ele veio a falecer na época, isso foi muito triste na época, não só pro Buchecha, mas pra gente também da época que curtia aquele funk, né, que era novidade na época, que era um funk realmente gostoso de escutar, né, tinham realmente letras interessantes. E aí, galera, acredito eu que o Buchecha, ele ficou meio que triste por tudo que aconteceu na época, né, que eu acho que era irmão dele na época, que cantava com ele. Dito isso, por ele ficar muito triste, acredito que ele parou de fazer músicas, parou de compor. E aí, né, nesse meio tempo que o Claudinho e Buchecha vinha, né, com muitos sucessos na época que eles lançaram, que até hoje escutamos, veio outros tipos de músicas. Acredito eu que o funk ele deu uma mudada depois do Claudinho e Buchecha quando surgiu Furacão 2000. Quando surgiu a Furacão 2000, as músicas elas mudaram muito, totalmente, não todas. Acredito eu que eu lembro que eu tinha esse DVD da Furacão 2000. Na verdade, minha irmã tinha, né? E eu escutava na época, quando eu era criança ainda, tinha uns 13 anos na época. Eu lembro que tinha algumas músicas interessantes, realmente, na Furacão 2000. Eu lembro que tinha muitas músicas boas. Inclusive, se eu não me engano, a Anitta, ela veio da Furacão 2000, galera. Posso estar errado, me corrijam aqui. Havia a Anitta em uma participação na Furacão 2000, e as músicas dela não eram assim, como as de hoje em dia. As músicas delas eram músicas realmente legais de escutar. Não que as de hoje não sejam, né? Porque as músicas de hoje estão muito diferentes, né? Daquele tempo, as músicas da Anitta. Mas naquele tempo ela tinha realmente muitas, mas muitas músicas legais. E acredito que com o tempo foi mudando. Quando lançou também a Furacão 2000, nesse mesmo tempo que lançou as músicas legais, de serem escutadas, também foram lançadas as músicas ruins, nesse tempo da Furacão 2000. Eu não lembro se o Bonde do Tigrão era também da Furacão 2000, mas tinha o Bonde do Tigrão na época. Eu lembro que tinha muitas músicas, galera, que eu escutava na época. Os Havaianos, inclusive, eram músicas legais, né, dançantes. Aí depois, galera, que surgiu a Furacão 2000, com muitas músicas boas e outras também que, digamos que não sejam tão boas assim para serem escutadas, veio muita música de funk aí. Quem lembra na época do MC Luan, que falava um funk mais ou menos na época, vou dormir lá em cima na casa das primas? Pois é, galera, eu sou desse tempo. Eu lembro que tinha essas músicas também na época, que começou a vir o Brasil a ladeira abaixo. E aí, como eu falei, como vieram muitas músicas legais, vieram muitas ruins também na época. E aí, vem aquela frase que eu falei: você colhe o que você planta. E aí, acredito que nos dias atuais, hoje no Brasil, estamos colhendo o que foi plantado. Teve muita música boa na época, assim como hoje, mas também teve muitas músicas também ruins na época. E acredito que essas músicas ruins também estão nos tempos de hoje, como naquele tempo também. Então, assim, galera, o problema não está só hoje em dia. Você tem que cortar o mal pela raiz. Então, para cortar o mal pela raiz, você tem que plantar algo bom para poder colher no futuro algo bom.
Então não adianta só criticar a MC Pipoquinha, Anitta, entre muitas outras músicas e cantoras que fazem músicas hoje em dia, galera. Tem que cortar o mal pela raiz. Acredito que desde aquele tempo já deviam ter leis severas que proíbem certos tipos de letras, não só no mundo da música, do funk, mas também em músicas sertanejas ou outras também do tipo, entendeu? Porque não é só no funk que tem esse tipo de música. Tem muita realmente músicas que falam coisas de baixo calão no funk. Mas não é só no funk, galera. Tem muita música aí também de sertanejo, entre outras músicas aí que, se você for ver as letras, parar para analisar mesmo, galera, pelo amor de Deus. Acredito que se tivesse leis severas naquela época lá, hoje em dia o mundo não estaria desse jeito. Inclusive na cultura brasileira. Se na cultura brasileira naquela época já tivesse algumas leis rigorosas falando sobre isso, não estaria o mundo do jeito que está hoje em dia, entendeu? Pelo menos eu acho que não, né? Pelo menos eu acho. Mas, enfim, vamos pro assunto. Quem é MC Pipoquinha? Conhecida como Rainha da... MC Pipoquinha, conhecida como Rainha da... vem chamando atenção na internet com suas músicas e show polêmicos. Somente no Spotify, a cantora tem quase 4 milhões de ouvintes mensais. Apesar da repercussão, muitos não sabem quem é MC Pipoquinha. MC Pipoquinha é Dorothy Helena de Souza Alves, uma jovem de 24 anos, natural de Forquilinha, Santa Catarina. Dorothy foi adotada por uma família mormon, membros de uma comunidade religiosa cristã. Aos 16 anos, engravidou de um namorado. Atualmente, o filho de MC Pipoquinha tem 14 anos e mora com os avós em Santa Catarina. Em 2019, se mudou para São Paulo e começou a participar de alguns vídeos sobre a realidade da periferia de São Paulo. Em 2020, lançou-se na carreira musical com letras e coreografias ousadas e se auto-intitulou como Rainha da... Acredito eu que a maioria das pessoas já sabem as polêmicas que a MC Pipoquinha está envolvida, né, galera? Mas eu tenho que fazer aqui uma atualização de tudo antes de chegar até o assunto principal do vídeo. MC Pipoquinha voltou a chamar a atenção na internet nessa semana. A cantora, de 24 anos, já coleciona polêmicas na carreira que vão desde em shows e acusação de maus tratos e zoofilia. Em março deste ano, uma fã de MC Pipoquinha subiu no palco e protagonizou cenas de com a cantora durante o show. Em outra ocasião, a MC riu do salário dos professores, após uma fã relatar que discutiu com a adolescente por causa dela. Abre aspas, coitada, meu baile tá 70 mil, ela não ganha nem 5 mil, fecha aspas, debochou. Ela foi debochar a professora e ainda falou do jeito que ela falou, né? E aí deu no que deu, né, galera? No início do ano, imagens de MC Pipoquinha vazaram em um site adulto. A funkeira aparece com uma chupeta na boca, imitando uma criança. Tempo depois, MC Pipoquinha foi acusada de crime de maus tratos e zoofilia, ao publicar imagens de um gato lambendo seu... Isso aí, galera, é apenas o que nós sabemos, né? O que foi comentado pela mídia. Imagina o que nós não sabemos ainda. Ou que vamos saber, né, no futuro. Depois, galera, de tudo isso ainda, dessas polêmicas todas que a MC Pipoquinha participou, ela começou a ser muito falada nas redes sociais. E aí, galera, quando você é muito falado nas redes sociais, quando você ganha mídia, quando você ganha conhecimento, seja ele bons ou ruins, muitas pessoas ficam sabendo de você, inclusive do seu trabalho, ou o que você faz ou deixa de fazer. E aí, o que aconteceu, galera? Um deputado do Paraná ameaçou prender MC Pipoquinha. Essa cantora MC Pipoquinha estará aqui, então, se apresentando em 2 casas noturnas. E nos shows que ela realiza, senhor presidente, pelo país, em um deles, por incrível que pareça, senhor Renato Freitas, ela praticou sexo oral em pleno palco. Não podemos aceitar, senhor presidente, que shows como esse sejam apresentados em local inapropriado. Eu estarei presente, senhor presidente, estarei presente no evento e se houver apresentação pornográfica no show, eu vou dar voz de prisão a ela. Está aqui a minha algema como delegado, a senhora vai sair, MC Pipoquinha, algemada, está aqui a algema, vai sair algemada de Curitiba, porque aqui vigora a lei e a ordem, porque aqui nós temos Código Penal, que é o mesmo no Brasil, mas que pelo jeito em outros estados não vigora, aqui vigora.
Aqui nós trabalhamos com princípios. Bom, galera, como vocês puderam ver, tá aí a fala do deputado. Dias ruins estão reinando no mundo de MC Pipoquinha. Difícil, né, galera? Algum deputado falar sobre isso, falar sobre as culturas brasileiras, né? Até que enfim alguém se opôs aí à frente de falar por nós. Acredito eu, galera, que ainda existe ainda o bem no Brasil, um bem no mundo, que ainda existe pessoas de bem e que possam fazer algo por nós, né? Realmente que seja algo bom, galera, algo positivo. E aí, galera, depois desse vídeo, a MC Pipoquinha parece que amarelou. Ou seja, ela viu, né, que o delegado estava, digamos, ali que na cola dela. Provavelmente os empresários dela, as pessoas ali que trabalham com ela, falou pra ela, é melhor você não fazer esse show, porque você pode sair, né, como o deputado falou ali, algemada do palco. Mas, galera, muita gente perdeu dinheiro com isso, mas muita gente mesmo. Não sei quem foi. Não sei se foi empresário, não sei se foi ela, as pessoas que agendam os shows dela, mas alguém saiu perdendo dinheiro aí, galera. E depois disso, galera, deputado comemora cancelamento de shows de MC Pipoquinha. Vejam só. E finalmente, excelências, utilizo a palavra para parabenizar uma casa de shows aqui de Curitiba. Parabenizo a Shed por ter cancelado o contrato de uma pseudo-cantora, de uma pseudo-artista chamada MC Pipoquinha. Fica meus parabéns ao empresário Alexandre, que rescindiu o contrato com o MC Pipoquinha. Não quero ser hipócrita, acho que o sexo é importante para a vida, a sexualidade é algo inerente ao ser humano, mas existe lugar para isso. Show de sexo explícito em casa noturna tradicional, não. Lugar de prostituta é em casa de prostituição. Tem muitas casas noturnas que ela pode se apresentar pelo Brasil, mas não na Shed. Então, parabéns ao empresário Alexandre, que rescindiu o contrato com a MC Pipoquinha. Então, galera, como vocês viram, o bicho tá pegando pro lado da MC Pipoquinha. Pelo menos isso, uma notícia, digamos que boa para o Brasil, né, galera? Faz muito tempo que eu não vejo notícias boas no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo, né? E aí, galera, o problema não está só aqui, neste ano de 2023, com a MC Pipoquinha. Porque mesmo bloqueando ela para fazer os shows dela, para ela ter os shows delas cancelados, mesmo fazendo tudo isso, acredito que vai surgir outras novas MCs Pipoquinhas por aí. Que falam letras de baixo calão, que falam essas letras aí que é um absurdo, né, de chamar de letra ainda, de falar que é uma cultura. Não estou sendo contra o funk, como eu falei, não tenho nada contra o funk. É um ritmo musical, né, surgiu como outros vários tipos de músicas. Porém, eu não consumo esse tipo de conteúdo. Se você consome esse tipo de conteúdo, aí é uma escolha sua, uma opção sua. Porém, eu acho, em minha opinião, que devia ter leis mais severas com tipos de música. Não só no funk, em todo o ritmo de música, pois vários tipos de músicas, aqui no Brasil inclusive, tem letras que falam músicas de baixo calão, que tratam mulheres como objeto, coisa que eu acho muito ruim pro país também, entenderam? Inclusive, relatando esse caso aqui, eu lembro que eu tinha um colega na escola quando eu estudava, e aqui não tem playboyzinho não, galera, aqui veio de escola pública também, assim como muitos brasileiros. E eu lembro que tinha um colega meu, que ele na época ele fazia inglês e fazia espanhol também. Então ele sabia mais ou menos ali a tradução, né? Do inglês ali e do espanhol. E o que aconteceu, galera? Tinha vezes que eu saía com esse amigo meu, com esse colega meu, e eu via, né, ele às vezes dando risada quando a gente passava em algum lugar, tinha as pessoas escutando umas músicas que eram em inglês e tal. E eu não entendia, né? Eu olhava pra cara dele assim e falava, por que ele tá rindo, né? Por que ele tá rindo disso? O pessoal tá escutando a música ali normal e tal, ele tá rindo. Aí eu cheguei nele um dia, né, e falei, por que você fica rindo às vezes quando a gente passa na frente de algumas pessoas que estão escutando músicas em inglês? Aí ele falou, cara, porque eu sei a tradução do que elas estão escutando. Você não vai querer saber qual é a tradução. E eu, como não manjava muito do inglês, né, eu pensava, caramba, o que será que estão falando, né, na tradução? E aí eu comecei a pesquisar sobre essas músicas que as pessoas escutavam na época. Inclusive eu gosto muito de hip hop, galera, músicas americanas, eu gosto um pouco de tudo. Um pouco de tudo eu gosto. Porém, tem muitas músicas em inglês que eu não sabia a tradução, porque eu não sei inglês. E aí eu comecei a ver a tradução dessas músicas para me ver do que estavam falando. E aí, galera, fora de sério. São cada letra tratando a mulher como objeto, falando
coisas de baixo calão, que eu não vou nem falar aqui, porque eu não posso falar aqui no canal. Então, galera, tem muitas pessoas que não escutam o funk, né, brasileiro. Esses funk que eu falo, esses funk, que tem músicas de baixo calão. Tem muita música aí que é boa. Porém, tem muitas pessoas que não escutam o funk brasileiro, mas escutam umas músicas estrangeiras que elas nem fazem ideia da tradução, o que tá falando. Eu lembro que eu tava escutando uma música da Beyoncé, que eu gostava muito de ouvir as músicas dela, né? Que ela falava que era uma mulher empoderada, que, né, lutava contra o machismo, que era uma mulher que defendia as mulheres. Eu falei, não, realmente eu acho que nas músicas dela, né, deve ter realmente alguma coisa ali falando, né, sobre a mulher, né, ter o trabalho dela, ter o espaço dela, ter a vida justa assim como nós, né, homens. E aí eu fui ver a tradução de algumas músicas dela, galera. Não só dela, mas de Chris Brown, entre outras músicas também. E, cara, é cada coisa que, se você for olhar a tradução, é como se fosse, galera, o funk brasileiro. O hip hop americano, certas músicas, não vou generalizar todas, porque tem música boa, muita música boa, internacional, mas o hip hop americano é como se fosse o funk brasileiro. Aqui esses funks assim de MC Pipoquinha, esses funks assim atuais, Anitta, entre outros. Então, galera, não adianta você falar mal de quem escuta funk e você também escutar essas músicas também, que falam coisas de baixo calão. Você tem que ver a tradução da música pra você ver o que estão falando na música, entendeu? Mas é isso aí, vamos ver até onde que vai isso daí, galera. Porque eu acho que isso aí não vai dar em nada. Daqui a um tempo isso aí vai ser arquivado, esse caso. Vai surgir outras novas MCs Pipoquinha por aí. E acredito, galera, que o mundo, sei lá, o mundo tá muito estranho. Acredito eu que vai acontecer de nascer pessoas realmente que cantam músicas boas, mas muita gente que é inclusive do meu tempo, ou do tempo dos meus pais, que já não estarão mais aqui, e aí quem vai ficar é a nova geração, galera. É a nova geração. Como que está a geração atual? Você vê a educação da geração atual como que está? Não vou generalizar, mas a educação atual, galera, está péssima. Pelo menos as que eu vejo, né, no Brasil. O governo não tá nem pra nada, não tá nem pra educação de ninguém. Como diz o ditado, né? Pessoas sem sabedoria são pessoas muito fáceis de ser controladas. Então é isso aí, galera. Falei. Você não entendeu nada, mas o recado tá dado. Falei aí da MC Pipoquinha. Também falei da hipocrisia, né, de muitas pessoas que julgam ela, mas também ficar aí postando também sensuais aí nas redes sociais, quer criticar também a cantora. Tem muita gente que é assim, hipócrita. Vai lá nas suas redes sociais, posta fotos daquele jeito que você já sabe, né? Esculacha a cantora que está aí promovendo, digamos que um conteúdo aí não agradável, né, pra ninguém, mas faz a mesma coisa que ela faz, só que nas redes sociais. Tipo assim, é muita hipocrisia, entendeu? É isso que eu quis dizer pra vocês aqui. Mas aí falei, tá tudo falado aqui, galera. Quem entendeu, entendeu. Espero que vocês entenderam. E essa foi minha opinião. Acredito que muitos de vocês têm uma opinião muito diferente da minha. Acredito que eu penso muito diferente de muitas pessoas, inclusive da minha idade, que eu tenho um pensamento muito diferente dessas pessoas. Cada um tem a sua opinião, né, galera? Cada um tem a sua opinião. Vamos respeitar a opinião de cada um. E é isso, galera. Agradeço a todos que ficou comigo até o final do vídeo. Vou deixar minhas redes sociais aí pra quem quiser seguir. E é isso, até o próximo vídeo.